Olá de novo, pessoal. Agora começando o último vídeo da parte de renda fixa. A gente vai começar com um tipo de título que é menos conhecido, que é o DPGE, Depósito a Prazo com Garantia Especial. E ele é muito parecido com uma letra financeira, porque ele também é emitido pelo banco. Mas a grande diferença da letra financeira para o DPGE é que o DPGE ele tem a proteção do FGC, então do Fundo Garantidor de Crédito, até 40 milhões. Então você pode encarar o DPGE como um CDB 2.0, em que a cobertura não fica até 250 mil, e sim até 40 milhões de reais por investidor. O investimento mínimo é de 1 milhão, então naturalmente é um tipo de investimento que apenas investidores qualificados podem fazer. E assim como uma letra financeira, ele também não pode ter resgate antecipado. Então o investidor deve se atentar ao risco de liquidez, não conseguir vender antes da hora. A questão do rendimento são taxas pré-fixadas ou pós-fixadas, muito parecido com praticamente todos os outros títulos. Geralmente é atrelado ao CDI, então pode ser 120% do CDI ou CDI mais 2% ao ano. E o prazo máximo de um DPGE é de 24 meses, o que pode ser bastante diferente de uma letra financeira, cujo prazo mínimo é de 24 meses, por sinal. Então, o DPGE ele é muito legal, muito bom para investidores institucionais que têm investimentos muito maiores. Então, por exemplo, fundos de pensão que tem 1 bi, 2 bi, 10 bi, 100 bilhões de reais, a cobertura de 250 mil do CDB não cobre mais nada. Então, o DPGE ele foi criado pensando nesses investidores com maior poder aquisitivo, continuar dando a proteção do FGC para esse tipo de investidor e para instituições bancárias mais sólidas. Então, pode ser uma alternativa para PJ ou investidores com um montante significativamente alto, em que o CDB já não é mais tão atrativo pelo limite que a FGC tem da categoria de investimento. E o último título que a gente vai falar são as debêntures e debêntures incentivadas. Então, basicamente, quais são as características de uma debênture? Então, são títulos de renda fixa emitidos por sociedades anônimas. Então, eu acho que essa parte é importante. São títulos de renda fixa emitidos por sociedades anônimas não financeiras que buscam obter recursos de médio e longo prazo para financiar suas atividades, quitar dívidas, etc. Então, como eles são não financeiras, naturalmente não vai ter proteção do FGC e são empresas. As debêntures são os CDBs de empresas normais. Então, você pode ter uma empresa de tecnologia, uma montadora, até outros tipos de classe de empresas, e-commerce, uma série de outras de comércio. Essas empresas emitem debêntures e vão para o mercado para captar recursos. Por terem maior risco do que entidades financeiras e por não terem a cobertura do FGC, normalmente as taxas de rendimento de debêntures são mais altas do que dos títulos emitidos de entidades financeiras, instituições financeiras. Tá? Elas podem ter resgates antes do vencimento, vai depender se assim tiver na escritura. E aí, o interessante das debêntures é que elas podem ter diferentes tipos de garantias. Então, uma empresa que emite um tipo de dívida, uma debênture, elas podem dar garantia real. Então, assim, no caso de quebra da empresa, são garantidos, o investidor, o credor, ele pode pegar ativos da empresa. Então, a pessoa que investiu dinheiro tem a garantia de pegar os ativos. Então, você tem uma empresa de logística. A empresa de logística quer um empréstimo. Mas, poxa, é um setor arriscado, é uma empresa que não está tão bem, está precisando de dinheiro. O que a empresa logística faz? Olha, esse galpão logístico aqui, esse patrimônio inteiro que eu tenho, eu não posso negociar durante o período de empréstimo de maneira alguma. Está alienado aos investidores. E aí, no caso de quebra da empresa, a gente vai ao mercado, vende esse galpão e remunera, devolve esse dinheiro para o investidor. Então, você tem, além da garantia real, que é de ativos reais, você tem garantias flutuantes, que você tem privilégio sobre outros bens da empresa, sem que ele deixe de ser negociado. Então, por exemplo, ações da empresa, a empresa tem ações próprias, Então, ela pode dar ações como garantia. E você tem diversos outros tipos de garantias que você pode fornecer para ajudar a tornar a sua debênture mais atrativa. Então, é naturalmente que uma empresa mais sólida, que oferece mais garantias, vai ter uma taxa de retorno menor do que uma empresa que não oferece nada de garantia, ou quase nada, ou garantias muito ruins, ou empresas que não estejam sólidas financeiramente.
Então, quanto maior o risco, dentro da categoria de debêntures, você tem diversos níveis de risco, que podem ir desde muito baixo, né, pegar uma multinacional que tem AAA, né, de risco de crédito, ou uma empresa que não está bem nas pernas e está no rank C de crédito. Essa tem que pagar uma taxa muito mais elevada. Tá? Os rendimentos é muito parecido com os outros títulos, então sempre pré-fixado ou pós-fixado. É bastante comum ver debêntures atrelados ao CDI, então sempre foi comum ver 110, 120, 130% de CDI, e agora que o CDI está mais baixo, 120, 130 não é mais tão atrativo, as empresas passaram a oferecer CDI mais 1, CDI mais 1,5, CDI mais 2. Isso é um pouco mais comum. Podem ter pagamento de juros ao longo do prazo, então pode pagar trimestralmente, semestralmente. E uma questão que pode ter é que quem segurar o título até o final pode ter um prêmio de valorização. Então, muitas vezes você pode pegar esse título, você pode converter em ações da empresa, por exemplo, se for vantajoso para o investidor. Então, existem diversas categorias de debêntures. Normalmente, debêntures são mais focadas para empresas do que pessoas físicas, mas é um tipo de financiamento muito interessante e volta bastante naquilo que eu falei, né? São empresas precisando de recursos para poder investir nelas mesmas, gerar mais riqueza, mais lucro, mais contratação, mais produtividade para a economia. E o imposto de renda segue a tabela regressiva, mas no caso de debêntures incentivadas, né? Então dessa vez igual a LCA e a LCA, elas são isentas de imposto de renda, que são para determinadas empresas, determinados setores. Então sempre que uma debênture for incentivada, normalmente quando tem essa nomenclatura incentivada, é porque não tem imposto de renda. Então, dependendo do caso, uma debênture ou debênture incentivada pode ser muito interessante para o portfólio de um investidor. Então, a gente abordou diversos tipos de títulos, desde títulos públicos do Tesouro até títulos privados, CDBs, letras financeiras, CRI, CRA. Já deu para ter uma visão bastante interessante. É bastante importante também entender que o investidor, uma classe não exclui a outra. Cada uma tem suas propriedades, suas vantagens e desvantagens, e muitas vezes diversificar entre diferentes tipos de classes pode ser o mais atrativo. É claro que eu falei diretamente de títulos, mas às vezes escolher esses títulos ou não é viável financeiramente, ou o investidor pessoa física não tem essa expertise. Então, eu falei de diversos tipos de títulos, né, mas um pouquinho mais à frente, alguns tópicos à frente, eu falo de fundos de investimento em renda fixa, cujo papel é justamente escolher os melhores tipos de ativos, de acordo com o nível de risco, de retorno, de acordo com a estratégia de cada gestor, para tornar mais acessível esse tipo de investimento. Então, muitas vezes você não consegue investir numa letra financeira, mas através de um fundo você consegue selecionar boas letras financeiras, né? Bons DPGs, bons CDBs. Então, os fundos debêntures incentivados, tem muitos fundos de debêntures incentivados, mas isso é um tópico à parte, bastante focado na parte de renda fixa, e é legal que essa parte de ativos já ajudou bastante a gente a entender como é que os fundos de renda fixa funcionam. Tá? E aí, o último tópico, o tão falado Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. A gente vai falar algumas características dele e como é que ele pode ajudar o investidor. Então, por exemplo, o que é o FGC? Eu acho que, por mais que tenha bastante coisa escrita, é importante a gente pegar alguns detalhes nessas frases. Então, o FGC constitui-se em uma associação civil sem fins lucrativos. Isso é importante. Então, o objetivo do FGC não é gerar retorno, não é gerar riqueza. Pelo contrário, é uma associação que está lá para defender os interesses dos investidores. Né? E o outro ponto importante é que é uma personalidade jurídica de direito privado. Então, é muito comum as pessoas associarem o FGC ao governo. E aí que elas se enganam. O FGC não é do governo. É uma sociedade privada, independente, que tem essa ideia de proteger o investidor e, por isso, também facilitar os empréstimos das entidades bancárias e financeiras. Então, ele administra um mecanismo de proteção aos correntistas, poupadores e investidores, permitindo até um limite máximo determinado recuperar os seus investimentos em caso de falência ou liquidação de uma instituição financeira. Agora, se o FGC não é uma unidade governamental, como é que ele funciona? De onde é que ele surgiu? Então, como é que ele tem receita? Então, na verdade, para existir o FGC, para ter a manutenção do FGC, todas as instituições financeiras contribuem com uma porcentagem do valor dos seus depósitos. Então, o FGC recolhe 0,01%
de todos os depósitos de todas as instituições financeiras filiadas ao FGC. Tá? Então é um volume bastante grande de recursos, pode parecer que 0,01 é pequeno, mas na verdade é 0,01 de tudo, né, de todas as aplicações financeiras desse tipo, né, das entidades financeiras. E então dá uma robustez bastante grande para a entidade. E em caso de quebra da instituição, o FGC irá ressarcir o montante que os investidores tenham em produtos garantidos pela instituição. O que é um ponto importante? Não há prazo determinado para o pagamento aos credores. Embora não haja prazo, não tem definido, né, no regulamento do FGC em quanto tempo tem que pagar de volta. Normalmente se demora 3 meses. Existiram casos que foram 40 e poucos dias, casos que foram 6 meses. Então vai depender da complexidade do trabalho que tem que ser feito do banco que foi liquidado e principalmente em caso de fraude, pode ser que demore mais ainda. Ou seja, se o banco, não é que era um banco mal financeiramente, ruim financeiramente, era um banco que fraudou muita coisa, pode ser que a análise do FGC seja ainda mais demorada e ainda mais dificultada por causa disso. Né? E é importante lembrar também que se você botou num CDB de 10% ao ano e o FGC demorou 6 meses para te pagar, esses 6 meses não são remunerados. Tá? Então, vamos supor, você botou 200 mil num CDB. No primeiro ano, o CDB virou 220 mil e logo depois ele quebrou. Então, esse período que rentabilizou enquanto o banco ainda estava funcionando, conta. Então, o FGC vai te remunerar os 220 mil reais. Mas se ele demorar 6 meses para te pagar, esses 6 meses que demoraram a partir do tempo de quebra do banco, da instituição financeira, o FGC não vai te remunerar. Tá? Agora, quais são alguns pontos importantes no FGC? Então, claro, o objetivo é prestar garantias, proteger o pequeno investidor e, com isso, por que ele protege o pequeno investidor? É porque ele é bonzinho? Não. Porque ao proteger o investidor, você gera estabilidade no sistema financeiro. Imagina se os CDBs não tivessem a proteção do FGC. Ia ser muito mais difícil para a pessoa física investir no CDB. E se a pessoa física não investe no CDB, é muito mais difícil para os bancos captarem recursos. Então, por mais que os bancos tenham que dar 0,01%, né, dos seus depósitos, suas aplicações financeiras para o FGC, o que eles têm de retorno por causa da segurança que o FGC traz é muito maior. Tá? Então, o FGC é muito importante para a estabilidade do sistema como um todo. E o que ele cobre? Depósitos à vista, CDBs, LCIs, LCAs, caderneta de poupança. Então, de novo, eu volto a bater a tecla da poupança. A poupança não é o investimento mais seguro que tem no país. Não é. Se você tem 1 milhão na poupança e o banco quebra, você não vai ser ressarcido pelo FGC o que passar de 250 mil reais. Então, quem bota todo o dinheiro na poupança achando que é o mais seguro que tem, está errado. Para esse intuito, a gente tem o Tesouro Selic, né, que é mais seguro, é mais garantido que a poupança, é mais rentável e é praticamente tão líquido quanto. Então, muito cuidado para quem concentra todos os investimentos na poupança. Pode ser um risco bastante grande. E depois que quebra, não tem mais o que fazer. Não adianta nem processar a instituição financeira porque ela já está quebrada. Né? Alguns exemplos de produtos não cobertos. Então, letras financeiras não são cobertas pelo CDB. Ações não são. Fundos de investimento também não estão cobertos. Derivativos, uma série de outros produtos financeiros. Tá? Então, qual é outro ponto importante de falar do FGC? O FGC ele não tem a obrigação de ressarcir o investidor. Então, esse é um ponto muito importante. Se um dia, por algum motivo, o FGC não quiser restituir, não é uma seguradora em que você paga um seguro e você ganha de volta o seu dinheiro em caso de roubo, em caso de perda total do veículo, algo do tipo. Se o FGC decidir que não vai pagar os seus credores, ele pode não pagar. Está dentro da autonomia dele. É claro, se ele decide não pagar, não arcar, né, com esses problemas que foram gerados no sistema financeiro, ele perde a credibilidade, desestabiliza o sistema financeiro. Então é improvável que isso aconteça, embora isso possa sim acontecer. Então é importante ter esse risco na cabeça. Tá? Você que está botando em qualquer banco o dinheiro porque o FGC está garantindo, tem esse primeiro ponto de atenção ao risco. E o segundo ponto é, como eu falei, o FGC ele cobra 250 mil por CPF por instituição. Então, se você tem 250 mil num banco X, 250 mil no banco X, no banco Y, no banco A e no banco B, e todos quebram, você é ressarcido 1 milhão.
Só que, num período de 4 anos, se você investe em algum CDB e ele quebra também, você não vai ser mais ressarcido porque você está no teto de 1 milhão no período de 4 anos. Ou se você tiver 850 mil no CDB, o máximo que você é ressarcido é 250 mil. Essa parte é muito importante. Tá? Só que, por mais que o FGC queira pagar todas as suas dívidas, né, arcar com todos os prejuízos que os investidores possam ter, dado o teto de 250 mil, ou no caso do DPGS é um pouquinho diferente, né, até os 40 milhões, o FGC também tem seus riscos. Então a gente falou do risco de crédito, que é a chance do FGC não pagar, e tem o risco sistêmico, que é a chance do FGC não conseguir pagar, que é diferente de não querer pagar. Então se a gente pegar hoje e olhar aqui a liquidez do FGC e o volume do sistema financeiro como um todo, você vê que aqui o total do sistema, 2,5% do total do sistema financeiro, ou seja, 2,5% de tudo que está no sistema financeiro, hoje, né, na verdade, no final de 2019, era 59 mil milhões, ou seja, 59 bilhões de reais. O FGC tinha aproximadamente 54 bilhões de reais. Ou seja, hoje, né, segundo o balanço final de 2019, o FGC tem cerca de 55 bilhões de reais para arcar com as despesas. Agora, imagina uma crise que a gente teve no sistema financeiro, como a crise do subprime, em que quebraram diversos bancos americanos, inclusive um dos maiores bancos do mundo, que é o caso do Lehman Brothers. Se a gente tem uma pane no sistema nacional, imagina que grandes bancos como Itaú, Santander, né, Bradesco, todos esses bancos privados quebram, pode ter certeza que o FGC não vai conseguir arcar com todas as dívidas. Então o FGC apresenta tanto risco de crédito quanto risco sistêmico. E, de novo, qual é a melhor maneira de se proteger contra isso? Diversificando seus investimentos. Escolhendo boas instituições financeiras, diversificando em diversos tipos de categoria, diversificando com títulos privados e títulos públicos, títulos de diferentes durações, diferentes rentabilidades, diferentes indexadores. Então, agora que a gente tem uma taxa Selic de 2% ao ano, muita gente afirma que a renda fixa morreu. Mas a renda fixa não morreu. Ela só precisa de mais complexidade. Ela precisa de mais trabalho. Mas você tem diversos produtos que podem rentabilizar ainda muito bem. Inclusive, na parte de fundos de investimento de renda fixa, a gente vê alguns produtos que são interessantíssimos. Mas é aquilo, a renda fixa tem risco. E o risco de crédito, risco sistêmico, são riscos muito silenciosos. Você não vê até a hora que acontece, e quando acontece é 100% de prejuízo. Então, tomar muito cuidado com a renda fixa. Ela é muito importante, é muito legal, mas tem que entender suas peculiaridades, seus pontos positivos, seus pontos negativos, para conseguir trabalhar de maneira eficiente. Então, pessoal, a gente chegou ao fim do nosso módulo de renda fixa. A gente falou sobre títulos públicos, títulos privados, marcação a mercado, as funções do FGC, uma série de questões do sistema financeiro nacional. E para terminar com chave de ouro esse módulo, eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Então vamos lá. Qual dos títulos abaixo é o mais interessante para garantir rendimentos reais ao investidor? Então você tem CDB com rentabilidade de 130% de CDI, uma LCA com rentabilidade de 115% de CDI, uma letra financeira com rentabilidade pré-fixada de 23% ao ano, ou um título do Tesouro com rentabilidade de IPCA mais 4,5% ao ano. Então, dá um pause, leva o seu tempo para pensar com calma, que eu já vou concluir a resposta aqui. Tá? Mas vai pensando aí, lembra, lê bem a pergunta, lê bem as respostas, faz os cálculos se for preciso, e aí chega na resposta, tá bom? Dá um pauzinho aí, 5 segundinhos eu volto. Muito bem, se você falou que a resposta correta era a letra D, parabéns, você acertou, você prestou atenção na aula. E essa questão ela é muito interessante porque tem uma certa pegadinha, mas a pergunta é: qual dos títulos abaixo é o mais interessante para garantir? Então esse é o primeiro ponto importante, garantir, né? E o segundo ponto importante é rendimentos reais. Então, o que significa rendimentos reais? Acima da inflação. O rendimento real é tudo aquilo que passa da inflação, né?
E para garantir, você quer o mais próximo possível de 100% de certeza. Então, se você pegar um CDB com rentabilidade de 130% de CDI, por mais que possa ser uma rentabilidade interessante em determinados casos, não garante que vai render mais do que a inflação, porque a taxa Selic ela oscila, às vezes ela pode render menos, como é o caso atual que a gente tem, onde a taxa Selic rende menos do que a inflação. A LCA com rentabilidade de 115%, a gente teria que fazer o cálculo para ver se vale mais a pena ou menos a pena do que um CDB com 130%. Considerar o prazo, o imposto de renda, mas a verdade é que não faz diferença porque as duas estão atreladas ao CDI. Então não são as melhores opções. A terceira opção, que é a tentadora, é a letra financeira com rentabilidade pré-fixada de 23% ao ano. Porque você pode pensar, poxa, 23% ao ano é muito provável que renda mais do que a inflação. Mas também está errado, porque você tem períodos em que a inflação é maior do que 23% ao ano. Então imagina que você compra um título pré-fixado e no ano seguinte a inflação seja de 30% ao ano. Você não vai estar rendendo mais do que a inflação. Então a letra A e B hoje já não renderia mais do que a inflação, a letra C não rende mais do que a inflação, tudo bem que hoje renderia, mas poderia passar a não render mais, e o título que garante rentabilidade acima da inflação é o título do Tesouro com rentabilidade de IPCA mais 4,5%. Por quê? Porque IPCA é o indicador de inflação. Então, todo ano vai rentabilizar inflação, certo? Então, mais 4,5%. Então, se a inflação for baixa, for alta, não importa. O Tesouro vai te pagar 4,5% acima da inflação, o que significa 4,5% de rendimentos reais ao ano. Então, acho que essa foi uma boa pergunta para refletir um pouquinho. A gente até poderia entrar na discussão de o CDB, LCA é garantido pela FGC, letra financeira não. Título do Tesouro também não é garantido pela FGC, porque é um título público, não de instituição financeira, não de instituição bancária. Tá? Mas aqui a gente chega ao fim de vez agora. Espero que vocês tenham aproveitado esse tópico. E no próximo módulo a gente entra na parte de fundos de investimentos e entra em diversas classes de fundos de investimentos que a gente tem para investir. É isso. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.